eu sou a Mariana. Eu vou continuar com o treinamento para Word e formatação de trabalhos acadêmicos. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a diferença de quadros, tabelas e como formatar as equações para que elas não fiquem soltas aí no meio do texto. Para isso a gente vai continuar com o nosso arquivo que a gente está editando. Existe uma diferença entre tabela e quadro que foi indicada pelo IBGE. Não é indicado pelas normas ABNT, e sim por esse arquivo do IBGE, que quem tiver interesse consegue buscar ou na internet ou pode falar comigo, que eu também disponibilizo. Essa diferença, ela é uma diferença do conteúdo. Tabelas têm conteúdo numérico, quadros têm conteúdo que pode ser tanto numérico quanto textual ou só textual. Então, isso vai gerar uma diferença de formato, uma diferença de formatação dessa tabela e desse quadro. Tabela, você precisa deixar as laterais abertas dela. Então, essa linha não pode existir e essa linha não pode existir. A linha de cima e de baixo, sim, e as linhas do meio fica a critério dos autores. Mas o quadro precisa sim estar fechado. Precisa ter todas as bordas externas dele. Essa vai ser a principal diferença entre o quadro e a tabela. Então, você precisa ver o conteúdo. No conteúdo, por exemplo, isso é considerado uma tabela, porque a maior parte desse conteúdo é numérico. Até esse daqui é uma faixa de número, mas é um conteúdo numérico. Então, a gente tem nos nossos estilos lá, um estilo tabela. Vamos achar ele aqui, tabela. Vai ser o mesmo para tabela e para quadro. A única coisa é que você precisa fazer essa alteração de fechamento dessas bordas externas. Então, quando a gente clica aqui na nossa tabela e clica no estilo tabela, você vê que ela já reduz bastante. Por quê? Esse estilo, quando a gente vai aqui no modificar com o botão direito, ele tem um espaçamento entre linhas simples, espaçamento entre parágrafos aí de 2 pontos, tudo está muito juntinho e o mais importante de todos, esse manter com o próximo está ativado e a fonte é 10. Por quê? Nenhum quadro, nenhuma tabela, nenhuma equação pode estar na mesma fonte que o seu texto normal. Você precisa reduzir eles e eles precisam estar numa fonte de tamanho menor, nesse caso a 10. E aqui você consegue ver que todas as linhas têm aquele quadradinho do manter com o próximo. Então, se por acaso eu colocar um texto que vá separar essa tabela, ele não separa. A tabela vai inteira para a próxima página, tá certo? Isso impede que você tenha metade da tabela numa página e metade na outra. Se você tiver uma tabela, um quadro muito grande que precise ser separado em mais de uma página, você precisa separar ele conscientemente. Você precisa colocar duas legendas, duas fontes e colocar parte 1 da tabela tal, parte 1 comparações, parte 1 seja lá qual for a sua legenda, parte 1, parte 2 e separar com essa formatação. Sempre precisa ter a tabela, nesse caso já vamos ajustar aqui as nossas bordas, eu vou deixar sem borda nenhuma e vou trocar para colocar borda superior, borda inferior. Aqui, se vocês quiserem deixar sem nada, por exemplo, deixar só a borda inferior aqui e deixar tudo centralizado, todo esse texto interno, na verdade, né? A gente consegue alterar isso no design da tabela. No layout, me desculpem, no layout. Você clica aqui, coloca tudo centralizado, vou deixar só essas linhas. Não posso, proibido fechar essas duas laterais em tabelas. Você só vai fechar isso em quadros. Essa formatação interna fica a critério de vocês. Posso deixar aqui em negrito, por exemplo. O restante não. Como vocês preferirem. A fonte vai ter que ter também na parte de baixo e a legenda na parte de cima. Mesma coisa da figura. Então, legenda, a tabela, a fonte. Lembrando que aqui, se o sobrenome está fora do parênteses, a gente vai deixar sobrenome em letras minúsculas, certo? E esse 1, ele é um 1 que
tá querendo indicar alguma informação extra, a gente vai fazer igual lá na figura. Puxar tudo para a fonte e dar um Shift, Enter e deixar ele sem separação da fonte, numa letra menor. Então, essa explicação a pessoa consegue ver toda a tabela e ir atrás dessa explicação logo depois da fonte, certo? Aqui eu vou cortar, criar a nossa legenda. Então, inserir, não vou conseguir inserir aqui, porque ele só me dá as opções de inserir para a tabela, mas eu venho em referências, inserir legenda, não é mais figura, não é mais figura, é uma tabela, tabela 1, colo, tabela acima do item e dou um OK, e ele vai igual às minhas figuras. Então, tabela 1, legenda, tabela, sem fechar as laterais, fonte, tudo certo. Beleza? E aqui também eu preciso chamar a minha referência cruzada. Nota de rodapé, da última vez eu fiz aqui em cima, mas vocês conseguem fazer na aba de referências, tá? Eu fui inserir, mas não é a aba de referências, inserir nota de rodapé. Então, tudo aqui, inserir legenda, nota de rodapé, referência cruzada, tudo nessa aba de referências. Então, aqui eu vou inserir a minha referência cruzada de tabela. Percebe que quando eu mudo o tipo, ele já muda aqui e volta para a legenda inteira. Eu preciso voltar para apenas nome e número. Dou um inserir, fechar, espaço. Já fiz a minha referência cruzada e a minha tabela. Agora, para quadro. Para quadro, eu posso voltar aqui e usar o mesmo estilo de tabela, só que eu preciso deixar essas bordas externas, todas as bordas externas, tá? Ele precisa estar fechado nessas laterais. Lembrando que quadro tem informações textuais. Quero trocar, deixar tudo centralizado lá em layout, não é em design de tabela, é em layout. Agora, esse quadro, ele ficou muito comprido, né? Muito esticado. A gente precisa, então, separar, rotacionar essa página. E para isso eu vou usar a quebra de página. Por quê? Eu não quero ter que ficar quebrando esse quadro em dois. Não tem porquê, ele cabe numa página rotacionada. Então eu consigo pegar e deixar apenas essa página desse quadro na horizontal e todas as outras na vertical. Para isso, eu vou precisar criar uma quebra de página. Então eu venho em layout, quebras. Existem vários tipos de quebra de página. Existe quebra de coluna, quando você está com duas colunas, quebra de página simples, mas essa que eu preciso é a quebra de página próxima página. Por quê? Ele vai realizar essa quebra e vai separar em seções, criar uma nova seção. Com isso eu consigo alterar essa seção sem alterar a próxima. Então eu vou vir aqui, quebra de página, próxima página. Ele criou essas duas linhas aqui, se vocês estão vendo, ó, quebra de seção, próxima página. Se você dá zoom, ela aparece, senão ela fica só essas duas linhas aqui. E eu preciso criar uma embaixo disso. Logo aqui depois da fonte, eu venho, quebra de página, próxima página, certo? Posso deixar ela para não entrar aí dentro da minha referência. Eu coloco ela como quebra de página, próxima página. Algumas vezes ele dá esses erros de texto e a gente pode vir aqui em exibir, trocar de layout de impressão para rascunho e a gente consegue observar o que está acontecendo. Então eu posso dar um espaço e voltar para o layout de impressão, que ele vai estar separado, essa quebra de seção, para ela não ficar com essa parte toda cinza, certo? Esse é o jeito também que eu faço para excluir uma quebra de seção, porque só aqui, ó, vocês veem que eu não consigo nem grifar essa quebra de seção. Então eu não consigo
excluir ela. Se eu clico 2 vezes, aparece outra coisa. Então, para excluir, eu venho em rascunho e aí sim eu consigo grifar e excluir ela, certo? Se não precisar, eu posso vir aqui quando der aqueles erros e ajustar tudo, certo? O que isso faz? Desculpa. Quando a gente clica aqui, você consegue ver que existe uma seção 2, uma seção 3, e aqui antes tá como seção 1. Então, esse meu arquivo foi separado em seção 1, seção 2 e seção 3. Quando eu clicar na parte interna dele, eu consigo trocar o meu layout para orientação paisagem e só vai trocar nessa seção 2. Ela não vai mexer na seção 1 nem na seção 3, porque eu fiz essas duas quebras de página, certo? Eu vou precisar depois, para numeração de página, eu vou precisar desvincular essas seções. Aí eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, mas aqui, ó, vocês podem ver que a meu rodapé e a minha cabeçalho, ele tá mesmo que a seção anterior. Para fazer a rotação de página, eu posso fazer sem desvincular. Para numeração de página, eu vou precisar fazer isso, eu ensino um pouco mais para frente, certo? Então, aqui a gente já fez rotacionar página, quebrar seção, tranquilo. Vamos, então, apagar esse e eu vou aceitar esse para variar, só para variar. E aqui, vamos ajustar, então, esse quadro. Vocês veem que numa folha horizontal, esse quadro ficou perfeito, ficou bem centralizado. A gente só precisa voltar aqui e trocar para fonte. Lembrando que não é esse estilo Ferreira MB, não é o estilo que eu estou usando. Eu preciso formatar e deixar tudo no mesmo padrão. Então eu tiro as iniciais, deixo só o sobrenome e dentro o parênteses, certo? Então a minha fonte está aqui. Essa fonte também está errada, olha, ela é minúscula, só o F maiúsculo. Então, eu troquei aqui a minha fonte e vou criar a minha legenda. Vou cortar esse daqui para eu já colar. Inserir, ele não vai deixar inserir de novo. Aqui, tá um pouquinho mais para baixo. Inserir legenda. Não é uma tabela, é um quadro. Quadro 1. Tem diferença, se vocês não tiverem o rótulo aqui, é só criar um novo rótulo, tranquilo. E eu vou inserir, então, essa minha legenda. Posso dar uma apagada aqui para ele ficar bem centralizado e conseguir manter o meu quadro. Venho aqui para fazer a referência dele cruzada. É normal. Normalmente, referência cruzada, quadro, troco para quadro, vai voltar para a legenda inteira, troco para apenas nome e número, inserir. Então, o quadro 1 explica e aqui eu mantive quebra de página, certo? Então, aqui, uma tabela, um quadro. A parte interna do quadro também fica de acordo com vocês, tá? Se vocês quiserem manter só as bordas externas, tudo bem, fica de acordo com vocês. Mas nesse caso, como tem muita informação, eu deixaria dessa maneira. Mas se vocês quiserem colocar nessa primeira linha, em itálico não, em negrito, vocês podem alterar. Vocês não podem alterar o tamanho da letra, tá? O tamanho da letra é 10 porque é uma tabela, é um quadro, é um elemento. E aqui, ó, também a gente pode, ao invés de usar esses parágrafos, a gente pode usar o layout, colocar ele centralizado. Não precisa, a gente já aprendeu como fazer tudo isso, então a gente não precisa mais ficar usando esse monte de parágrafos para alinhar. A gente já sabe alinhar agora de acordo com as ferramentas do Word, tá? Vou fazer só nessas, vocês já viram como faz. E é isso, então, tabelas feitas, quadros feitos. Como remover quebra de página? Lembrando que é aqui em exibir. Cadê o exibir? Rascunho.
aqui dentro desse rascunho você consegue apagar essa quebra de seção. Se eu apagar essa quebra de seção agora e voltar lá para o layout de impressão, ele vai ter voltado de volta para o que era antes, porque ele não tem mais essa divisão. Se eu dou um Ctrl Z aqui, ele fez essa minha quebra de seção e voltou para o que era, certo? Para só essa seção 2 com a página na horizontal. Então, a gente já fez isso. Vou apagar. Equações. Equações, a gente usa uma tabela para que ela não perca o formato. Então, se você vier só aqui e inserir uma equação, você vai ficar tendo que mexer ela para o meio. Depois você vai ter que dar um espaçamento para colocar a numeração na direita, porque a gente precisa tanto da equação quanto a numeração dessa equação. Então, a gente vai criar um rótulo para essas equações, para facilitar que ela vai ter a mesma referência cruzada das figuras e das tabelas. E para que ela não fique sambando de um lado para o outro, a gente cria uma tabela. Então, a gente vem inserir tabela, uma linha, 3 colunas, certo? E a gente vai vir aqui, ó, 1,5, 13 e 1,5 centímetros, 3 colunas. Clica aqui, fica com o botão direito em propriedades da tabela, vou deixar ela centralizada, não vou mexer na linha, vou mexer na coluna. Na coluna, se eu mudar esse valor, ele vai mudar de todas as colunas. Se eu clicar em próximo, ele vai mudar só da coluna 1. Então, quanto que era lá? A coluna 1 é 1,5. 1,5. Dou um próximo à coluna 13. Dou um próximo coluna 1,5. E vamos ver se deu certo aqui, ó. Deu certinho, 1,5, 13 e 1,5. Dou o OK. Eu tô com essa minha tabela. Aí eu volto aqui, vou deixar ela com o mesmo estilo tabela, certo? Para ele manter os tamanhos. E vou só, depois que eu inserir tudo, eu vou tirar a borda dela. Então, ela vai ficar lisa. Para quem lê o texto, não vai ver isso. Mas eu consigo colocar minha referência aqui e a minha equação aqui no meio. Então, a gente pode vir inserir equação. Não sei se vocês conhecem, mas aqui tem bastante ferramenta para colocar as equações. Então, assim, dá para escrever o que vocês precisarem de equação. Todos os símbolos aqui também. Tudo alfa, beta, tudo por aqui. Bem tranquilo de usar. E vamos colocar aqui só para ficar aparente aí, uma equação pronta deles aqui. E aí eu vou inserir a minha legenda. Então eu venho em referências, inserir legenda. No caso eu já criei o rótulo, então eu já tenho, ele vai ser uma abertura de parênteses, para que a gente possa puxar depois só deixar aqui equação e puxar só esse parênteses, que aí ele vai utilizar a referência cruzada normalmente. Tem gente que usa equação 1 aqui, mas eu prefiro deixar só o parênteses, fica um pouco mais limpo. E vocês podem usar como vocês preferirem, sempre mantendo o padrão. Começou de um jeito, termina de outro. Para vocês que não tem esse rótulo, simplesmente vem novo rótulo, um parênteses e dá o OK, certo? Então eu venho aqui, dei o OK, ele foi para fora do meu texto. Então eu posso só copiar, voltar aqui e colar ele aqui dentro, que ele já vai colar nessa formatação. Venho em layout, centralizo tudo e no design da tabela tiro todas as bordas, certo? Então, para quem tá vendo, não mudou nada, mas a sua equação tá centralizada e a numeração tá toda à direita. E na hora de fazer a referência cruzada, eu só venho, escrevo da equação
insiro o meu parênteses, e aqui eu vou manter a legenda inteira, porque eu quero que ele carregue tudo. Dou OK, aqui tá a minha referência cruzada. Então, eu mantenho todos os benefícios que eu uso para figura, para tabela, para tudo isso. Já criamos essa tabela, posso ou excluir ou rejeitar, nesse caso eu vou só excluir para facilitar, certo? 1,5, 13 e 1,5 centímetros, voltando aqui para vocês em propriedades da tabela, certo? Essa foi mais uma aula, espero que vocês estejam gostando. Abraço!